Muito bem, galera, aqui é o Henrique. Vamos para mais uma sessão de problemas aí das nossas questões da lista 1, né, de limite de continuidade. E aí, para esse problema 7, o que a gente vai fazer? A gente verifica que essa função f de xy cosseno de πx sobre raiz quadrada de x2 mais y2, verificar se ela possui limite na origem, né? Então, a gente tem o nosso pacote básico, sempre a gente tem um pacote básico. Qual é o pacote básico, né? O pacote básico a gente escolher alguns caminhos, né? Primeiro ver se dá certo, se não der certo a gente vai partir para outras estratégias, ou tentar usar o teorema do confronto, ou tentar ver se esse limite, se essa função é contínua nesse ponto, ou verificar se ela é uma coisa que é limitada vezes uma que vai para zero, né? Nesse caso não é, você tem a função cosseno, simplesmente, você vê que essa função ela não é contínua, observe que, então, você observa que f não é contínua em 0, 0. 0, 0 não pertence nem ao domínio dessa função, né? A função pode estar definida em todo R2 menos a origem, mas não está definido na origem especificamente. Então, muito bem, o que a gente vai fazer? Então, nosso pacote básico é escolher caminhos. É o nosso dilema da vida. Escolher caminhos. Né? Se você escolher caminhos da forma 0 ou alguma coisa, você vai ver que isso aqui vai dar 1. Né? Se você pegar, por exemplo, caminhos da forma 0t, isso aqui vai dar 1. Então, se você pegar gama de t igual a 0t, você vai ver que o limite quando t vai para 0 do f de gama de t, né? Ou seja, o limite quando t vai para 0 do cosseno de π vezes 0 sobre raiz quadrada zero quadrado mais t quadrado, π vezes 0, isso aqui é o, aliás, tá certo, isso aqui é o cosseno de 0, que é 1, né? Nenhum problema com relação a isso, ok? Agora, por outro lado, se você escolher alfa de t, os caminhos da forma t0, isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0 do f do gama de t. Isso é o limite quando t tende a 0 do cosseno πt sobre raiz quadrada de t2 mais 0,2. Né? Isso aqui vai ser o cosseno. Isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0. Isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0 do cosseno de π t sobre o módulo de t. Isso aqui a priori não tem problema, né? Porque isso aqui vai ser quem? Quando t tender a 0, né? Isso aqui vai ser cosseno de π quando t for maior ou igual a 0. Isso aqui vai ser cosseno de menos π quando t for menor do que 0. Só que o cosseno ele possui uma propriedade muito interessante, né? O cosseno é uma função par. Lembre-se que cosseno de x definida da reta na reta tá de outra cor, né? Pra gente destacar essa informação aqui, né? Não tá de azul aqui. Vou fazer aqui de lado para a gente poder perceber, né? Vou fazer aqui um ponto. Entretanto, nós temos que o cosseno é uma função par.
cosseno de x definida da reta na reta é par, né? E isso significa em particular que cosseno de x é igual a cosseno de menos x para todo x real, em particular para x igual a π. Ou seja, nós vamos ter que... Gama não, aqui é alfa. É o limite quando t tende a zero de alfa de t é igual ao cosseno de π, que é igual ao cosseno de menos π, que é igual a menos 1. Dessa forma, o que nós acabamos de mostrar? Como o limite quando t tende a zero do f de gama de t é diferente do limite quando t tende a zero do f de alfa de t, se os limites são diferentes por dois caminhos distintos, isso implica que não existe o limite quando xy tende a 0, 0 do cosseno de πx sobre a raiz de x2 mais y2. Ok? Não existe aqui, corta. Então, muito bem, respondida a pergunta lá em cima, né? Verificar se existe, não existe. Não existe. Para qualquer outra, a função vai ser contínua, então existe. Mas para o 0, 0, não. Muito bem. Nessa questão 8, você vê que ela é uma questão onde a gente vai também tentar chegar a conclusões parecidas com aquela, né? Só que a gente tem uma função específica e ele dá caminhos específicos aqui, ó. Do enunciado a gente tem essa função. F de xy igual a 2xy x quadrado mais y à quarta, né? Então, o que ele quer no item A? Vamos considerar a reta seja gama de t, é uma curva cujo traço é uma reta, por isso que ele chama de reta, né? Gama de t, a curva cujas funções coordenadas são a tbt com a2 mais b2 estritamente maior que zero, né? Então você tira a possibilidade do A e o B serem zero simultaneamente. Isso significa que A e B não podem ser iguais a zero simultaneamente, né? Então vamos lá. Devemos mostrar que devemos avaliar o limite quando t tende a zero do f de gama de t, né? Quem é esse cara? Então vamos lá, vamos ver quem é esse rapaz aqui. Então, limite quando t tende a zero do f de gama de t vai ser quem, né? Então isso aqui vai ser 2x de t é at, 2at, bt sobre x2 mais y4. Então, at quadrado
bt a quarta. Isso significa que isso aqui vai ser, isso é igual ao limite quando t tende a zero, 2abt quadrado sobre a2t2 mais b4t4, certo? Você faz o seguinte, ó, divide tudo por t2 em cima e embaixo, ok? Isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual ao limite quando t tende a zero, dividindo em cima por t2, eu vou ter 2ab. Dividido embaixo por t2, eu vou ter a2 mais b4t2, né? Ok? Alguma pergunta até aí? Alguma? Acho que nenhum questionamento, né? Tudo bem, acabei de perceber aqui um problema, ó, porque falta colocar esse quadrado aqui, 2xy2. Então aqui tem um quadrado, então fica 2at, vai ficar 2ab2, 2ab2 t4, certo? xy2, é só ajustar aqui, peraí. xy2, isso aqui vai dar b2t2, aqui vai dar at, então b2, opa, 2ab2 tt2 t3, e aí sim a gente divide agora tudo por t, t3, divide tudo por t2. Então dividindo tudo por t2 vai sobrar um t aqui em cima, aqui embaixo sobrou o a2 e aqui vai sobrar um t aqui embaixo. Aqui eu dividi tudo por t3, t4 dividido por t3, ali dividido por t2, aqui sobra um t2, obrigado. Então quanto é que vai dar esse limite quando o t for para zero? Ó. Quando o t for para zero, o numerador vai para zero, o denominador vai para A2. Se eu supuser que pelo menos o A é diferente de zero, em algum momento, né, nós temos que... nós vamos ter que... Isso aqui, esse limite vai para zero, né? Sem problema com relação a isso. Esse limite realmente dá zero, como a gente queria demonstrar. Agora para o item B. Para o item B a gente vai ter que pegar um outro caminho aí, ó. Só ver aqui, ó. Eu tenho delta de t, t2t, e eu quero ver a mesma coisa. Item B. Então, para delta de t igual a t2t, nós vamos ter, né? Teremos, eu quero o limite quando t vai para zero do f de delta de t. Isso aqui vai ser o limite quando t vai para zero de quem? Aí você tem que olhar, vai ser xy2, né? Então vai ser xy2 t2 sobre, aqui embaixo é x2 mais y4, então você vai ter t2 quadrado mais t4, ou seja, isso aqui vai ser o limite quando t vai para zero de t4 sobre 2t4, né? Como o t está tendendo a zero, ele está tão próximo tanto quanto se queira, mas sempre diferente de zero. E isso aqui dá um meio, certo?
você tem que o limite dar 1 meio. Aí no item C ele pergunta, existe o limite? Então existe o limite quando xy tende a 0, 0 da f de xy, né? E aí a resposta é não. Aí quando ele pergunta por quê, você tem que especificar. Como? Limite quando t tende a 0 do f de gama de t é diferente do limite quando t tende a 0 do f de delta de t. Concluímos que não existe o limite. Não existe o limite. Aliás, quando xy tende a 0, tende a 0, 0 da função f de xy. Ok? Problema bacana também, né? Porque a gente tem que prestar atenção sobre como essas coisas complicam, né? Aqui esse errinho que eu cometendo nesse ponto especificamente quase que jogou tudo fora, né? O errinho que foi cometido nesse ponto aqui, né? Na questão do XY2. Então a gente tem que tomar cuidado também. Beleza? Seguindo em frente. Na 9. Contra os limites abaixo. Aqui eu selecionei, eu fiz aquela mesma tática, né? Técnica. Escolhe alguns e aí o resto deixa para vocês fazerem aí, certo? Então vamos lá. Você olha para esses dois aqui, você vai observar que a opção, tanto no A como no B, quando você substituir por 000, você vai ver que isso aqui vai dar 5 meios, ó, no item A. No item A. Você observe que f de xy igual a 3x2 menos y2 mais 5 sobre x2 mais y2 mais 2, essa função é contínua em 0, 0. Você tem que ter essa noção. Se substituiu, não deu problema, é contínua. Se é contínua, existe o limite. Ponto. Logo, a não ser que o ponto em questão não pertença ao domínio, né? Mas como a gente não fala aqui, como ele não fala especificamente o domínio, só olha para a lei de formação, a gente pensa no domínio como o subconjunto mais amplo possível, né? Que contém esses caras. Certo? Então, como ela é contínua, limite a 5 meios. Limite, mais atrás, quando xy tende a 0, 0, da f de xy é igual a 5 meios. É só substituir, certo? Muito bem. No item B, mesma coisa. Mas deu 0. Não interessa, certo? Substituiu, contínua, acabou. Então, da mesma forma. Vou até chamar de outra coisa aqui. G de xy igual a x raiz de y é contínua em 0,4. Portanto, o limite quando xy tende a 0,4 da g de xy é igual ao g de 0,4, que é 0. Pronto, acabou. Certo? Para o item F, mesma coisa, contínua também. Eu peguei porque
Pensei que dava para fazer uma alteração ali, mas não. Contínua, não tem problema. Certo? Você pegar os caras da forma T0, também T0, 0T, TT. 2T, T2, a mesma coisa. Contínua. Não tem o que fazer. Então, item F. Idêntico. Idem aos anteriores. Aí começa aqui no item H que eu peguei, por exemplo, né? E já não é contínua em 0,0. Mais fácil de resolver também. Você tem o limite quando xy tende a 1. E ainda dá uma informação adicional. X são diferentes de x é diferente de y, né? Aí você tem x2 menos y2, x menos y, acho que é, né? É. Você fatora, faz ver que a gente fazia no cálculo. Então isso é o limite T0, 0T, TT. Não pode. TT não pode. T0, 0T. Aí TT é a mesma coisa. Isso é o limite quando xy tende a 1. Esse aqui vai ser x diferente de y, né? X menos y, x mais y, x menos y, né? Como x é diferente de y, isso aqui é diferente de 0, então você pode eliminar. Isso aqui vai ser o limite quando xy tende a 1 de x mais y, e essa aqui é contínua, então isso dá 2. Sem problema, né? Para esse item aqui de baixo, sempre tem uma solução específica, você pode pensar em dividir em dois caras específicos. Vamos dividir em dois caras específicos aqui, para vocês verem como fica interessante. Ó. Vou fazer o seguinte, AJ. Você tem o limite x menos y, 2 raiz de x menos 2 raiz de y. Acho que é xy tendendo a 0, 0, né? Não lembrei não. Xy tendendo a 0, 0. Tendendo a 0, 0. Pronto. Você tem o limite xy tendendo a 0, 0. Aí você tem, ó. Raiz de x menos raiz de y, 2 raiz de x, é isso? É x menos y ali, né? X menos y, 2 raiz de x, menos 2 raiz de y, sobre raiz de x menos raiz de y. Separa isso aqui em duas frações, você pode fazer isso. Então isso vai ser o limite quando xy tende a 0, 0. Aí você faz assim, ó, x menos y, raiz de x menos raiz de y, né? Mais 2 que multiplica raiz de x menos raiz de y, raiz de x menos raiz de y. Escreveu a mesma coisa, né? Isso aqui é um produto notável exatamente idêntico a esse, só que você usa com raízes, né? Esse aqui vai dar raiz de x mais raiz de y, contínua em 0, 0. E aqui vai dar 1, né? Então esse aqui vai ser, ó,
Fazer mais devagarzinho, pode ser que alguém não perceba essa sutileza. Você tem xy tende a 0, 0. Limite. Você vai ter raiz de x menos raiz de y. Raiz de x mais raiz de y. Raiz de x menos raiz de y. Mais, aqui dá 1, 2. Isso aqui cancela. Quando você mandar o xy para 0, 0, isso aqui vai para 0, né? Esse cara vai para 0. E o que sobra aqui é 2. Ok? Contínua. Apesar do fato de dar 0, não quer dizer que ela não seja contínua. O que vai dizer especificamente que ela não é contínua é se não existir, se der uma indeterminação. Aí tudo bem, nesse caso. Certo? Tem mais aqui, né? Tem mais 2. Certo? Mais 2 aqui. Vamos lá. Partir para cima. Se você... ver se ela é contínua. É contínua, né? Tem K, é contínua. No item K, nós temos o limite xy tendendo a menos 2, 1. E aí... x4 cosseno de πy. Aqui você tem E elevado a x mais y. Não dá zero aqui embaixo nunca, né? Que é uma exponencial, então não tem, ela é contínua. Isso aqui é igual a menos 2 a quarta cosseno de π sobre E elevado a menos 1, né? Ou seja, isso aqui é 16E menos 16E, pois tá aqui K de xy é contínua em menos 2, 1. Beleza? O último desse tópico que eu escolhi, que é o item O, acho que é um velho conhecido nosso, acho que a gente deve ter feito lá em cima no livro, tem. Mas mesmo assim, o que é que vocês vão tomar aí? Ó? Observa o seguinte, primeiro, a função não é contínua no 0, 0, né? Fato. Tá nem no domínio mais amplo possível, que seria o R2 no caso, né? Essa função só está definida no R2 menos a origem, é o domínio mais amplo possível para essa função. Mas você olha para esse cara, se você toma pontos da forma T0 ou 0T, ou até mesmo os caras da forma TT, por exemplo, né? Você vai ter T2, 2T2, você pega, ou até mesmo os caras da forma TT. Esse limite vai dar 0. Então você tem que procurar um outro caminho, né? Vamos tentar ver que outro caminho seria esse que você toma para ver o que acontece. Porque o fato desses três caminhos darem o mesmo resultado, isso não quer dizer que o limite exista, né? Isso é fato, certo? Isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que o limite existe. A gente tem que tirar, peguei 1, 2, 3 e o limite existe. Não.
Para garantir que o limite existe, ou a gente vai por epsilon e delta, ou então a gente vê alguma coisa do tipo aquelas condições, uma limitada vezes uma que vai para zero, o termo do confronto, enfim, ver situações dessa natureza. E aí a gente tem que sair desse problema causado no item A do mesmo jeito que a gente saiu do problema do item C da primeira questão. Não sei se alguém lembra aí, mas no item C da primeira questão, o que a gente fez? A gente deu uma analisada melhor nessa função, né? Então, o que a gente tem? Nós temos, né, sei lá, vamos botar O de xy. Então, o item O. Eu quero calcular o limite quando xy tende a 0, 0 da função xy sobre raiz quadrada de x2 mais y2, né? Então, a gente tem que analisar o seguinte, ó. Vamos ver, vejamos as seguintes situações, as seguintes condições aí, né? E o que acontece com isso, né? Então, vamos observar o seguinte, né? E foi o fato que a gente utilizou lá, né? Para fazer aquelas justificações devidas, né? Observe que se você tem um número real qualquer que seja o x real, nós vamos sempre ter o seguinte, né? Nós vamos ter que o x é sempre menor ou igual ao seu módulo, né? Vai ser igual apenas quando o x é não negativo, certo? E por o seu módulo, a gente sabe que a gente pode calcular como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado. E a gente sabe já que a norma do máximo, né, que é esse termo, foi aquilo que a gente citou lá no problema, que o módulo de qualquer uma das coordenadas de um vetor do Rn nunca vai ser maior que a norma do próprio vetor, né, que é justamente aquele argumento de que quando você olhar para os comprimentos dos lados do paralelogramo, ele nunca vai ser maior que o comprimento da diagonal desse paralelogramo. No máximo eles são iguais, né? Isso só vai acontecer quando ele não obedecer à desigualdade triangular lá. Enfim. Aí no caso você não tem um paralelogramo, diga-se de passagem, né? Mas enfim. Esse caso, isso aqui vai ser menor ou igual sempre que a raiz quadrada de x2 mais y2, né? Sendo obviamente y2 maior ou igual a zero, né? Que é maior ou igual a zero para todo y real. Isso aqui ó, vale também. Muito bem. Se isso vale, isso significa, né, entre outras coisas, que esse número real, portanto, a gente ganha de cara que esse número real, x sobre a raiz quadrada de x2 mais y2, é uma quantidade limitada. Ela é sempre menor ou igual a 1. E por outro lado é sempre maior ou igual a menos 1, né? É um cosseno, a gente falou sobre isso, né? Essa quantidade é limitada aqui. Para todo número real, né? A gente viu isso tranquilamente aí, sem qualquer tipo de condição. Então, vamos voltar ao limite agora, né? Vamos fazer aqui voltar. Vamos voltar ao limite aqui. Agora não consigo colocar o azul, né, mano? Pronto. Muito bem, deixa assim. Voltemos ao limite, então. Quando a gente voltar ao limite, o que nós vamos ter? Eu vou reescrever esse limite de outra forma. Vou pegar o limite quando xy tende a 0, 0, xy sobre raiz de x2 mais y2. Isso aqui eu vou reescrever como sendo o limite quando xy tende a 0, 0 de y vezes
x sobre a raiz de x2 mais y2. Aí a gente utiliza o teorema. Ó. Esse cara aqui é limitado. Esse cara tende a zero. Então isso tudo vai para onde? Vai para zero, né? Ou seja, como x sobre a raiz de x2 mais y2 é limitado e y vai para zero, então o produto, que é o limite quando xy vai para 0, 0 de xy sobre a raiz de x2 mais y2 é zero. Beleza? Então, talvez a gente vai ter outros limites aí nesses itens quando vocês forem resolver, para talvez tenha o mesmo princípio de solução aí, certo? Vamos lá. O que é mais interessante, porque aqui é provar que eles não existem. Então você pega os caras, você bem entender aí, e você pega os caras, você bem entender e conclui logo aí que você já sabe que ele não existe. Você vai só buscar uma tentativa aí de garantir que eles não existem, né? Então vamos fazer aqui, ó. No item A eu nem preciso pegar dois caminhos aqui, eu vou pegar só um, mostrar que ele não existe. Olha só. No item A, seja alfa de t igual a t0. Alfa de t igual a t0. Então, quando eu escrever o limite quando xy tende a 0, 0 da f de xy e for substituir e for aplicar essa função no caminho alfa de t, isso vai ser reescrito como sendo o limite quando t tende a 0 de quem? De t sobre raiz quadrada de t2 mais 0, né? Isso aqui é o limite quando t tende a 0 de t sobre o módulo de t, né? Só que esse limite a gente sabe que ele não existe, né? Porque quando t tende a 0 pela direita, você tem que ir o limite quando t tende a 0 de t sobre o módulo de t é 1 e o limite quando t tende a 0 pela esquerda de t módulo de t, isso é menos 1, né? Logo, não existe o limite quando xy tende a 0, 0 de x sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, certo? Uma coisa interessante, o fato de você ver o limite num ponto de descontinuidade de uma função limitada não garante que esse limite existe, né? De novo, o que garantiria que esse limite existia? O que garante, sem sombra de dúvidas, que o limite existe? A função ser contínua no ponto de acumulação, né? Você tem um cara lá, esse ponto de acumulação, o ponto por qual o x está tendendo. Se ela for contínua lá, acabou, existe sempre, né? Mas não sendo uma função limitada, não tem. Só lembrar do caso da função cosseno daquela outra questão lá também. Beleza? Para o item B. Você tem o limite quando xy tende a 0, 0 x4 sobre x4 mais y2, certo? Vamos para os caminhos default lá, os caminhos básicos, né? Então você escolhe primeiro, você pega
alfa de tt0, por exemplo, né? Você pega, tomemos os caminhos parece que a borracha não está funcionando bem. Tomamos os pacotes básicos aqui, né? Os caminhos default. Então você tomemos os caminhos T0, 0T. Alfa de T igual a T0 e gama de T, 0T. Pra gente ver. Deixa eu ver como sai tranquilinho, imediato. Ó. Então, se a gente olhar pelo primeiro caminho, o caminho da forma 0T0, como é que vai ficar isso? Então, o limite quando xy vai para 0, 0 de x4 sobre x4 mais y2 é o limite quando t tende a 0, né? T4 sobre T4 mais 0 ao quadrado, isso aqui dá 1. T4 sobre T4, isso aqui dá 1. Por outro lado, quando você toma o caminho da forma 0T, isso que travou aqui, só um minutinho. Pronto, voltou. Bora a canetinha. Só um minutinho que a caneta travou aqui, galera. Então, quando a gente voltar pelos caminhos da forma 0T, nós vamos ter aqui o limite quando xy vai para 0, 0 de x4 sobre x4 mais y2. Isso é o limite quando t tende a 0 de 0 sobre 0 à quarta mais t quadrado, e isso é 0. Como os limites são distintos, a gente já conclui de cara que esses limites não existem. Como? O valor do limite a distinto é diferente por cada caminho. Lá embaixo, né? Como? O valor do limite é distinto por cada caminho. Concluímos, né, que não existe o limite quando xy vai para 0, 0 de x4 sobre x4 mais y2. Beleza? Mesma forma aqui. Por entender, esse é uma garapa, né? Esse é uma garapa também. Você faz a mesma coisa. Então, no entender, se você pegar no entender, a gente tem o limite quando xy tende a 0, 0 de xy sobre módulo de xy, né?
De cara a gente já sabe isso aqui, ó. Isso aqui é 1 quando xy maior ou igual a 0. Ou seja, quando x e o y possuem o mesmo sinal, quando pelo menos um deles dois é 0. E ele é menos 1 quando xy é menor do que 0. Ou seja, se você tiver situações, se você tiver, por exemplo, se xy tendem, por exemplo, a 0 pela direita, ou xy tendem a 0 ambos pela esquerda, se você se aproximar mesmo pelos eixos coordenados, então você tem aqui os eixos coordenados, ó, certo? Esse que eu vou marcar de azul acontece, ó. Se você tiver, por exemplo, fazendo isso, ou, né, você tem uma configuração desse tipo, ou uma configuração desse tipo. Os dois tendendo pela esquerda, ou os dois tendendo pela direita, ou os dois tendendo pela esquerda, né? Se você tiver um tendendo pela esquerda e o outro tendendo pela direita, ele já vai dar menos 1, e aí consequentemente não existe, né? Mas aqui é vã filosofia, vamos para a matemática, né? Então você pega os caminhos da forma TT, certo? Você pega os caminhos da forma T0 e pega os caminhos da forma TT, por exemplo. Pronto. Já morre na hora aqui. Porque se você pegar os caminhos da forma T0, ainda tem isso, né? Porque se um deles dois for 0 aqui, se você entender por cima aqui, já acabou, né? Não tem nem o que fazer. Na verdade aqui, se um deles for 0, vai ser 0 se x ou y for igual a 0. Tem até que corrigir isso, né? Vai ser... Deixa eu colocar aqui. 0 se x igual a 0 ou y igual a 0. Pelo menos um dos dois foi igual a 0, né? Ok? Uma coisa desse tipo aqui, em cima da hipérbole. A gente analisar do ponto de vista gráfico. Vai ser uma coisa assim, né? XY aqui. Então, em cima dessa hipérbole é positiva, é 1. Em cima dessa hipérbole aqui também é 1. Em cima daqui é 1. Aqui você tem xy menor do que 0, né? Aqui vai ser menos 1. E aí você tem, tanto aqui em cima do eixo x é 0, em cima do eixo x ou em cima do eixo y é que é igual a 0. Aqui vale 1, aqui vale menos 1 e aqui em cima dos eixos vale 0. Qualquer um dos eixos. Vale 0 aqui em cima e vale 0 aqui em cima. Certo? De jeito ou de outro, não é igual. Você já poderia concluir aqui, mas vamos ficar um pouquinho adiante, né? Se você pegar os pontos da forma... Tomemos alfa de t como sendo os caras da forma T0. Então você tem que o limite quando xy tende a 0, 0 de x sobre y sobre a norma de xy
vai ser o limite quando t tende a 0, t vezes 0. Aqui não pode, né? Não posso pegar os pontos da forma t0. Viajei na maionese aqui, galera. Porque se eu pegar, morre, né? Vamos lá, se eu pegar, vai dar 0 no numerador e denominador, desculpa. Não posso pegar os pontos da forma t0, né? Mas posso pegar os pontos da forma tt. Vou pegar os pontos da forma tt. Então, tt sobre módulo de tt. Olha, aqui vai ser interessante, porque você vai ter t do limite quando t tende a 0 de t2. Limite quando t tende a 0 de t2. Limite quando t tende a 0 de t2. T tende a 0 de t2. Sobre o módulo de t2, tá? Pensando em outra coisa. Só que o módulo de t2 é o próprio t2, porque t2 é sempre maior ou igual a 0. Então isso é o limite quando t tende a 0 de t2 sobre t2, que é 1. Beleza. Agora vamos lá. Quando você pegar pelos pontos da forma menos tt, pronto. Pegue pelos pontos da forma menos tt. Agora seja beta de t os pontos da forma menos tt, certo? Você vai ter o seguinte, ó. Que o limite quando xy tende a 0, 0 de xy sobre a norma de xy é igual ao limite quando t tende a 0. Aí você vai ter menos tt sobre o módulo de menos tt. Então isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0, menos t quadrado sobre, aí o módulo de menos 1 é 1, t quadrado. Isso aqui vai dar menos 1. São distintos, ó. Certo? Por fim, a gente garante que não existe limite. Certo? Não existe o limite. Deixa eu ver se tem outro para fazer. Tem, né? Tem aquele outro lá. O item é. Vou colocar uma outra página aqui logo para fazer o item antes de ir para questão 11 aqui. Então, só concluir. Portanto, não existe, e era de se esperar que realmente não existisse, né? O limite quando xy tende a 0, 0, xy sobre a norma de xy. No item E também você faz a mesma coisa. Provar que não existe, galera. Caminhos default quase sempre resolvem um problema, né? Quase sempre eles resolvem um problema, esses caminhos default. Aqui, x menos y, x mais y, eu tomo os caminhos default. 0 tt0, morreu. Quem é? Quero verificar a existência do limite xy se aproximando de 0, 0, x menos y, x mais y, né?
Então vamos lá. Tomemos os caminhos. Zero T, T0. Tá aqui T real, né? Fica subentendido, mas você escolhe aí, certo? Então, limite, só indicando, né? Por alfa de t igual a 0t, vamos ter que o limite quando xy tende a 0, 0 de x menos y sobre x mais y pode ser reescrito como sendo o limite quando t tende a 0, t menos 0 sobre t mais 0. Isso aqui é 1. Né? Quando você vai por beta de t igual a que é t0, desculpa. Quando você vai por 0t, você tem o limite quando xy vai para 0, 0 de x menos y sobre x mais y, isso é o limite quando t tende a 0, 0 menos t, 0 mais t, né? Isso aqui dá menos 1. E aí você já mata, né? Não existe. Argumenta também da mesma forma. Portanto, como limite quando t tende a 0 do f de alfa de t é diferente diferente do limite quando t tende a 0 do f de beta de t, isso implica que não existe o limite quando xy tende a 0, 0 de f de xy igual a x menos y sobre x mais y. Ok? Muito bem. Seguindo aqui, tem essa questão 11, né? Muito interessante também. Então, no problema 11, a gente tem o seguinte. Ó, você tem uma função f de xy descrita por essa lei. Ele diz que ela é um exemplo interessante onde o limite não existe, mas o limite existe ao longo de todas as retas. Então, não interessa por onde você se aproxima aqui. Se você vem por aqui, se você vem por aqui, se você vem por aqui, certo? Ao longo das retas ela sempre existe, mas ele não existe, mas ele não existe de uma forma geral, né? Se você se aproximar por retas, você vai sempre ter o mesmo valor de limite, né? Então vai existir alguma curva, especificamente que não é uma reta aqui, onde em algum momento, quando você se aproxima da origem, essa coisa diverge do valor do limite sobre essas retas aqui, né? Ok? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece, né? Mostra que o limite existe ao longo das retas y igual a mx é igual a 0. Então, são as retas que passam pela origem, as retas y igual a mx, né? Então vamos lá. Então, eu vou me aproximar pelos pontos da forma x m de x, né? Então, no item A, vamos tomar alfa de x igual a xmx e aplicar em f, né? Quando a gente fizer isso, nós vamos ter que o limite quando xy se aproxima de 0, 0
da f de xy pode ser reescrito como limite quando x tende a zero de x quadrado mx sobre x à quarta mais mx quadrado, né? Aliás, mx quadrado. Isso aqui é o limite quando x tende a zero, mx ao cubo sobre x à quarta mais mx quadrado, certo? M quadrado x quadrado, desculpa. Isso aqui vai ser igual, eu divido tudo por x quadrado. Então eu vou ter, isso vai ser o limite quando x tende a zero, mx sobre x quadrado mais m quadrado. Então quando x vai para zero, aí você olha para essa função é contínua no zero, né? E esse limite, quando x vai para zero, dá zero, né? Essa composta é contínua no zero, né? Estou dizendo que a função f, nesse caso, estou dizendo que a composta é, certo? Aí agora no item B a gente tem uma pista realmente da possibilidade de existência desse limite, né? O professor diz o seguinte: calcule f de xy nos pontos 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 20, 10 a menos 40. E ele é enfático quando diz não use calculadora, né? Então vamos lá, porque para a gente não acabar não aproximando, não ter... A calculadora pode fazer aproximações. Como são potências de 10 e a lei de formação é bem amigável nesse sentido, a gente consegue fazer isso só utilizando propriedades de potência. Então vamos lá. A gente sabemos que f de xy é x2y sobre x4 mais y2, né? Então vamos lá. Quem é que vai ser o f de 10 a menos 1, 10 a menos 2? Que está bem próximo da origem. Aqui é 0, aqui é tão próximo não, né? Mas está bem próximo não, mas está relativamente próximo, né? 0,1, 0,001. Então, aliás, 0,01. Então aqui vai ser 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, 10 a menos 1 à quarta, mais 10 a menos 2 ao quadrado, né? Então aqui você vai ter, ó, aqui dá 10 a menos 2, 10 a menos 4. Aqui dá 10 a menos 4 mais 10 a menos 4, 2, 10 a menos 4. De tal forma que isso aqui dá 1 meio, né? Você assim, beleza, mas eu não estou tão próximo tanto quanto eu queira. Vamos lá, quero mais próximo ainda. Então vamos por 10 a menos 20, 10 a menos 40. Isso é de uma ordem de proximidade extremamente pequena, né? Menor do que um angstrom, menor do que unidades que seriam, sei lá, extremamente pequenas. A gente nem tem nem noção aí, se você... da ordem de grandeza desses números, né? Então, f de 10 a menos 20, 10 a menos 40. Então isso aqui vai ser 10 a menos 20 ao quadrado, 10 a menos 40, sobre 10 a menos 20, 10 a menos 20 à quarta, 10 a menos 40 ao quadrado, né? Então aqui você vai ter, ó, 10 a menos 40, 10 a menos 40 vezes 10 a menos 40, 10 a menos 80. Né? E aqui você vai ter
E aqui você vai ter 10 a menos 80 mais 10 a menos 80, 2 vezes 10 a menos 80. Mesma coisa. Ok? E aqui você tem um meio, né? E aí você já tem um candidato a caminho, né? Você tem um meio para o valor, você tem até um candidato a caminho para mostrar que esse limite nessa situação dá um meio, né? Então o item mostra que o limite não existe, né? No item C. E aí o problema pede para a gente fazer isso porque ele dá um candidato a caminho, né? Mostra que o limite não existe. Então o item B naturalmente dá um caminho. Ele dá naturalmente o caminho alfa de t. Ó, se você olhar, a segunda entrada é sempre o quadrado da primeira, né? Então o caminho tt quadrado. Né? Quando você toma o caminho tt quadrado, se você tomar o caminho tt quadrado, o que a gente vai ter? Quem vai ser o f de alfa de t, né? Então, o limite quando xy tende a 0, 0 do f de xy ser igual ao limite quando t tende a 0 do f de alfa de t, né? Ou seja, isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0 de quem? Então você tem x quadrado y, né? Então você tem t quadrado sobre x à quarta, t à quarta mais y quadrado, t ao quadrado, né? Isso aqui dá o limite quando t vai para zero de t à quarta sobre 2t à quarta, que é exatamente 1 meio, né? Você perceber todos esses pontos, tanto 10 a menos 1 como 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 20, 10 a menos 40, são todos pontos que estão no traço dessa curva, né? São todos pontos que estão no caminho, né? Por isso que ele dá essa curva especificamente. Não apenas essa, mas se você olhar, por exemplo, um outro caminho que tem uma natureza parecida com esse outro caminho, né? Só a título. Aqui vamos concluir, né? A observação não. Portanto, não existe o limite quando xy tende a 0, 0 do f de xy, né? E aí só a título de observação, se você tomar o caminho, fica mais óbvio ainda se você tomar esse caminho, se você tomar o caminho gama de t igual a raiz de tt, que também tem a mesma natureza aqui, né? Você vai ter uma coisa desse tipo, ó. Você vai jogar aqui o limite. Você vai ter que o limite quando t tende a zero do f de gama de t, ele vai ser uma coisa desse tipo, ó. Ele vai ser módulo de tt sobre 2t quadrado, né? E aí isso aqui a gente sabe que vai ter dois valores, né? Vai ser 1 meio quando t for maior ou igual a zero e vai ser menos 1 meio quando t for menor do que zero. Tá? Tem essas duas situações, se você usar esse caminho aqui, ok?
Muito bem, galera. Nessa segunda parte dessa lista a gente acaba por aqui. O vídeo já tem 1h10. Como eu disse de novo, os vídeos, a intenção é que os vídeos a gente faça de 6 em 6. A gente está fazendo mais ou menos uma média de 6 problemas por hora, né? Levando uma média de 20 minutos por problema e tentando menos de 20 minutos, né? Tentando ser o mais didático possível também, para 20 não, está levando 10 minutos por problema, né? Que é uma média bacana. Muitas vezes, se você sentar para pensar, você não consegue achar uma solução em 10 minutos, né? Então, um abração para vocês, valeu, até a próxima, viu? Valeu.